A Comissão Nacional da Verdade pede à Câmara e ao Senado que dialoguem com as Forças Armadas para que elas assumam responsabilidade sobre violações de direitos humanos durante a ditadura militar. Terminadas as investigações e divulgado o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, o coordenador do órgão, Pedro Dalari, esteve hoje no Congresso e pediu ajuda aos parlamentares no diálogo com os militares. Para ele, o silêncio das Forças Armadas é inaceitável. O silêncio poderá passar a impressão de que as Forças Armadas estão ainda de acordo com o que foi feito no passado e que, portanto, poderiam especular com a possibilidade de voltar a fazê-lo no futuro. Isso gera insegurança do ponto de vista da democracia. O relatório lista 377 pessoas responsabilizadas pelas práticas de tortura e assassinato entre 1946 e 1988. 200 agentes ainda estão vivos e a comissão quer que eles respondam juridicamente pelos crimes. Dalari ainda alegou que os militares dificultam o trabalho de localização de provas dos abusos e dos corpos dos desaparecidos. Na Argentina, hoje, pela primeira vez, um militar revelou onde foram enterrados presos políticos durante a ditadura. Ernesto Guillermo Barreiro, de 67 anos, fez a revelação durante seu julgamento na província de Córdoba. O juiz mandou uma equipe realizar buscas no local apontado. A Argentina também contou com uma comissão da verdade instalada em 1983. Por lá, o número de condenados pelas violações chegou a 416, entre civis, militares e ex-presidentes. Aqui no Brasil, o Ministério da Defesa não quis se pronunciar. Somente alguns militares da reserva que se manifestaram contra o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Eles divulgaram uma lista com os nomes de 126 militares que morreram nas décadas de 60 e 70 no que chamaram de irracionalismo do terror. Com o título In Memoriam, o texto afirma que as histórias dessas vítimas foram desprezadas pela Comissão da Verdade. Em nota assinada pelo presidente do Clube Militar, general Gilberto Pimentel Rodrigues, o relatório foi classificado como uma coleção de meias-verdades, calúnias e mentiras. Para os militares, o texto não apresenta grandes novidades, além de insistir na adoção de medidas para prejudicar os possíveis acusados, como a anulação da lei de anistia. Faz sentido essa colocação do general? Faltou outro lado? Essa é uma pergunta aqui do Saulo Henrique e do Ayrton Moreira. A Comissão Nacional da Verdade deveria ter apurado os crimes e os terroristas da esquerda também? Ainda falta esse lado ou não? Eu acho duas coisas. Eu acho que sim, mas isso não significa que não se deveria reconhecer aquilo que foi feito, as torturas, identificar quem causou essa tortura, ou seja, as Forças Armadas deviam sim dialogar com a Comissão da Verdade. Mas também é verdade que a Comissão da Verdade deveria fazer um trabalho de identificar aqueles que, entre os grupos guerrilheiros, porque aqui tem uma situação que é a seguinte: os grupos guerrilheiros foram para a ilegalidade porque a ditadura criou uma situação onde você não poderia ter, então, um certo tipo de adesão política. Na hora que eles vão para a legalidade e começam a lutar, então você tem uma situação aí meio como se eles não tivessem tido outra saída. Mas o fato é que se esses grupos conseguissem dominar o país, eles tinham um projeto autoritário para o país. Porque a gente sabe que, historicamente, a esquerda sempre foi autoritária, né? Onde ela se instalou, de fato, ela fez tortura tal como se fez aqui. Se você pegar casos como China, Vietnã, Camboja, União Soviética, a tortura foi uma coisa também tão devastadora. Mas sabe o que acontece, Pondé? Acho que você não pode julgar alguém por sua ideologia, tem que julgar pelos atos. Então, você queria colocar dentro dessa avaliação a ideologia de quem estava resistindo a uma ditadura militar, que estava perdendo, torturando, matando, sumindo com corpos de maneira sistemática, em 210 pontos de tortura em 21 países do Brasil. Você não pode querer colocar a ideologia nisso. Não, há fatos. Então, não estou colocando ideologia nisso. Não, você está falando que essa resistência Sim. à ditadura tinha uma ideologia totalitária. Tinha, e, portanto, a gente sabe. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: independente da ideologia, você está julgando, você está analisando fatos. Então, o fato é, há uma ditadura militar que está oprimindo, que está impedindo liberdade de expressão, que está fazendo tudo o que fez. E você tem uma resistência a ela. Agora, se essa resistência matou, isso tem que ser visto. É isso que eu ia chegar. Quer dizer, mas não a ideologia, não a ideologia
ideologia de quem está nessa resistência. Veja, eu acho que isso é absurdo. Não, eu acho que isso é um Não, é absurdo. Não, isso é um argumento, eu não acho absurdo. Isso é um argumento que, na realidade, serve... A hora Tudo que bem. um grupo guerrilheiro conseguisse derrubar a ditadura e instaurasse uma ditadura, outra, aí sim. Aí sim. Mas isso não chegou a acontecer. Como é que você vai trazer isso à tona? Mas claro que tem que trazer à tona. De forma porque alguma, isso é numa comissão da verdade? Não na comissão da verdade. Mas numa avaliação pública da sociedade do que está acontecendo? Não estou dizendo a comissão da verdade. Eu acho que a comissão da verdade deveria, assim como as Forças Armadas deviam dialogar com ela, aqueles que foram vítimas, supostas vítimas, por exemplo, essa lista, que a gente não sabe qual é o caso dela, de pessoas que foram vítimas de crime, pessoas que cometeram crime e mataram pessoas, e essas pessoas que mataram, que cometeram o crime, eram de grupos guerrilheiros. A Comissão da Verdade também deve investigar isso. Isso é o outro lado que o telespectador falou. O que eu estava dizendo era uma análise histórica. Não vem ao caso a ideologia de quem Eu acho que vem ao caso, sim, quando você está discutindo história, não a Comissão da Verdade enquanto investigando fatos. Mas quando você está discutindo história, peraí. Mas isso não pode. Isso é usado pelo Exército para argumentar. Olha só, mas isso é outra coisa. Quem estava resistindo ao nosso governo era comunista. Mas isso é outra coisa. É usado numa propaganda. Veja, é usado numa forma de denegrir a resistência a uma ditadura militar. Não. Olha. Eram pessoas que estavam lá dando suas vidas para tentar acabar com esse sistema repressivo. Eles queriam acabar com o sistema repressivo e eles tinham uma concepção de mundo. E o que eu falo é tão óbvio que quando se faz uma recuperação da ideia de tortura, a gente fala de tortura no regime fascista, a gente fala de tortura na América Latina, a gente fala de tortura em grupos radicais, fundamentalistas, mas nem sempre... A gente fala em tortura em outros estados do Oriente Médio, Sim, mas a gente não. Mas a gente não fala de tortura nos regimes comunistas instalados. Normalmente não vem isso, não vem muito à tona. Imagina. Tá bom. A história, claro que fala, os processos de Moscou. Claro, sim. Claro que mas sim. isso eu estou dizendo... Não vem ao caso. Eu estou dizendo no nível... Nessa relação, na análise da Comissão da Verdade, de desvendar o que o regime militar fez com a resistência a ele, assim, não vem ao caso a ideologia de quem estava resistindo. A Comissão da Verdade deve investigar quem foi vítima. Seja as vítimas, seja do Exército, seja de grupos guerrilheiros. Investigar os fatos das não vítimas. A ideologia. Mas eu não estou dizendo claro. que isso é trabalho da Comissão da Verdade. Eu estou dizendo que isso é um trabalho de recuperação da história. E a história, você tem professores de história hoje que falam para alunos em escola que Cuba não é ditadura. Então, eu acho que as duas coisas existem, Arline. Bom, As duas coisas existem. Eu acho que a maneira como foi colocada, eu deixei claro a minha discordância. Não, mas a maneira que foi colocada foi porque eu trouxe esse tema, porque esse tema, normalmente, ele desaparece no debate da história recente do Brasil. Eu acho que numa análise do ocorrido, das vítimas, dos fatos, não vem ao caso a ideologia de quem estava resistindo à ditadura. É claro que não. Caso. Não importa a ditadura, não importa a tua ideologia. Há uma resistência e uma repressão. Claro que não importa, não importa a ideologia. E você não pode nem igualar a violência da resistência com a violência da opressão. Arline, não são igualáveis. Arline, a ideologia de uma pessoa não justifica que ela seja torturada ou morta, mas a reação violenta a dizer um simples fato... Exatamente isso, Pondé. Aqui a gente concordou. A ideologia de uma pessoa não pode significar, justificar a simples reação, a identificação de que a narrativa histórica recente do Brasil em escolas, muitas vezes é enviesada ideologicamente, é um fato. Desculpa, você sabe tanto quanto eu. Todas as escolas, quando você vai ensinar, você ensina. Então, havia MR8, havia não sei o quê, de tal e tal partido, de tal ideologia. Isso não tem que ser omitido. Eu estou falando de um cenário mais largo. Isso não tem que ser omitido, mas no que está sendo dito... Eu estou falando de um cenário mais largo. Quem, em sã consciência, pode defender a ideia de que uma pessoa, porque tem ideologia A ou B, deve ser torturada? É claro que não. Mas não era isso que eu estava dizendo. Seguir. Ainda sobre o assunto anterior, que gerou um debate mais acalorado e muito inteligente, a Isis de Santa Rita do Passa Quatro, ela faz uma pergunta: que resistência à opressão é um direito inalienável do ser humano? Eu vejo como sim. Inalienável, algo que ninguém pode tirar do ser humano o direito a resistir a uma opressão. Também acho. Eu acho que, assim, a ideia no primeiro momento... que você está sofrendo algum tipo de opressão e você pode procurar métodos de resistir a isso. Quando você analisa o caso concreto, né, então você pode começar a querer pensar o que é opressão, como é que ela acontece exatamente, qual é o tamanho do período histórico que gerou a opressão, ou
do lado daquele que oprime e do lado daquele que se sente oprimido, quais são os grupos que são a favor ou não de superar abordagens mais violentas. E o que é muito louco, porque nós, seres humanos, temos uma tendência a olhar tudo do nosso ponto de vista. Então, você pode, às vezes, achar que que está oprimindo, e o que é oprimido... O que é oprimido o outro acha que ele que está oprimindo. Quer dizer, esse tal de relativismo, de ponto de vista, que às vezes quando você vai estudar um caso, ele meio que, às vezes, todo mundo que vai fazer um mestrado percebe isso, né? O objeto desaparece um pouco. Mas acho que tem o direito, sim.